Olá, turma! O conteúdo de hoje será doenças osteometabólicas da disciplina de Fisioterapia Ortopédica Funcional e aqui é a professora Rubio. Antes de iniciar o conteúdo, vamos fazer uma breve apresentação, do sistema ósseo. Então, quem lembra as células que constituem o sistema ósseo? Temos 3 células muito importantes, que são os osteoblastos, responsáveis pela síntese da matriz óssea, eles fabricam o osso, vamos dizer assim. Os osteoclastos, responsáveis pela degradação dessa matriz óssea. E os osteócitos, que nada mais são do que as células ósseas maduras. E as características de um osso jovem. Ao nascimento, o osso ele tem uma predominância de materiais inorgânicos. Orgânicos. Inorgânicos é o cálcio que vai dar rigidez para o osso. Então, num bebê, ele tem o osso, vamos dizer assim, entre aspas, molinho, porque a maior constituição deles são de proteoglicanos, de colágenos, dando nessa mobilidade e a importância, principalmente na hora do nascimento, de passar ali no parto. E conforme a gente vai crescendo, o nosso osso ele também vai se solidificando e criando a característica de um tecido ósseo maduro, que é o rígido, E ele está em constante renovação celular. Então, assim como a pele, o osso ele é bastante vascularizado e o tempo todo ele está em renovação celular. Quem lembra o efeito pisoelétrico, que é aquele estímulo que o osso ele é submetido, relacionado ali junto com a lei de Wolff. Então, a partir do momento que a gente dá um estímulo para o osso, ele vai sendo construindo, deformado ou não, Ele vai sofrer hipotrofias ou hipertrofias ósseas conforme o estímulo. Então, o efeito pisoelétrico é aquele efeito de cargas, de correntes elétricas a partir de estímulos para esse osso. E lembrando que o pico de massa óssea do ser humano é por volta dos 30 anos. Então, a partir de 30 anos, a gente já tem uma redução da massa óssea. Bom, definição de osteoporose. Ela é definida como uma alteração metabólica do osso, um distúrbio osteometabólico de diversas origens, E a gente tem vários fatores que vão alterar o metabolismo do osso, caracterizado pela diminuição da densidade mineral óssea, conforme a gente pode ver aqui embaixo, olha, acompanhe comigo no indicador. Aqui a gente tem um osso normal e aqui a gente tem um osso poroso. Então, se a gente pegar a definição da palavra, ósteo é osso e porose são poros. Então, é a quantidade aqui de poros dentro do osso. E deterioração da sua microarquitetura. Então, a gente modifica completamente a característica histológica do osso, sendo que essa modificação ela aumenta a fragilidade e o risco de fratura por mínimo trauma. O osso ele fica tão frágil que ele é capaz de romper ou de fraturar apenas com a descarga de peso, apenas com o peso do indivíduo. Às vezes a gente acaba escutando assim que a idosa, ela estava dentro de casa, ela teve uma queda, ela caiu e fraturou o fêmur, o quadril. E na verdade pode ser o contrário. Foi porque ela estava simplesmente em pé com a descarga de peso dela, só que o osso ele estava tão fragilizado que simplesmente ele se rompeu, ele fraturou e devido a essa fratura, aquele idoso foi para o chão, ele sofreu uma queda. E é uma doença assintomática. A gente não vai sentir, a gente não vai saber. Talvez algumas pessoas comecem a sentir umas dores quando já está numa fase avançada por falta de estrutura, Então a gente tem ali junto com fraqueza muscular, mas ela é uma doença silenciosa. Então é muito válido os exames para serem feitos de rotina para descobrir como que está essa densidade mineral óssea. E a gente vai falar nos slides mais para frente a respeito desses exames. Aqui para vocês verem uma imagem, é um desenho na verdade, mostrando para vocês como seria
o osso intacto, né, normal, e aqui o osso osteoporótico. Então a gente consegue ver que nas trabéculas, isso daqui, gente, essas colunas que se formam, a gente fala que são as trabéculas ósseas. Então entre as trabéculas a gente vai aumentando esse espaço, olha, e perdendo a microarquitetura, a densidade, né, fragilizando o osso. E o próximo slide eu vou mostrar para vocês realmente a imagem histológica. Então aqui é a histologia do osso, tá? A gente tem aqui o osso normal e aqui o osso osteoporótico. Então aqui é uma imagem real de como que é. Então sabendo que aqui é toda a parte rígida e densa do osso, né? A gente tem aqui bastante presença de cálcio e aqui a ausência, né? Olha aqui como a gente já perde a arquitetura óssea. Então esse daqui é o desenho, né? O tecido real de uma microarquitetura óssea. Ela é classificada em primária e secundária. Dentro da primária, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. Então, o tipo 1, ele é predominantemente em mulheres que iniciam ali a menopausa devido à diminuição do hormônio estrogênio, onde tem uma perda acelerada do osso trabecular, igual mostrei na imagem anterior para vocês. E é muito comum fraturas vertebrais, fraturas de fêmur. E a primária tipo 2 ocorre tanto em mulheres quanto em homens idosos, tá? Então a tipo 2 ela já é uma consequência do envelhecimento, da fisiologia do envelhecimento. Ele compromete tanto o osso cortical e trabecular. O osso trabecular ele tá aqui, ó, nas epífises, né? Ele faz essa parte de sustentação onde tá escrito. E o osso cortical ele tá aqui, ó, essa parte mais externa, aqui na diáfise, dando essa sustentação. Então, aqui o osso ele é mais rígido. Já nas epífises é onde eu tenho as trabéculas, tá? Então, a do tipo 2, que faz parte do processo fisiológico de envelhecimento, ele vai alterando tanto o osso trabecular quanto o osso cortical também. Aí que a gente tem uma drástica redução da densidade, do peso do osso. Também tem, né, a ocorrência de fraturas vertebrais e de fêmur também, tá bom, gente? Então, aqui a gente tem a primária tipo 1, só em mulheres, a partir da diminuição do hormônio estrogênio, e a tipo 2, que vai ocorrer tanto em mulheres quanto em homens com o avançar da idade. E a osteoporose secundária, ela tem, como a palavra fala, né, ela é em decorrência de uma doença pré-existente. A gente pode ter diversos tipos de doença que vão levar à osteoporose secundária. Dentre elas, algumas causas endócrinas, a gente tem alteração ali do funcionamento do organismo, né, metabólico. A gente, por exemplo, tem a diabetes mellitus do tipo 1, o hipertiroidismo, e também a anorexia, onde o paciente ele tem uma baixa da nutrição, né? Do bom funcionamento do organismo em decorrência da desnutrição. Terapias medicamentosas, como por exemplo o uso de corticoides a longo prazo, então a gente pode ter uma fragilidade desse osso. Pacientes que são portadores de doenças reumáticas e autoimunes que fazem uso desse tipo de medicamento, eles devem estar sempre atentos à densidade mineral óssea. Por isso que é importante a prática de atividade física, a gente vai falar mais para frente no tratamento. Causas nutricionais ali, né, um pouco ligado à anorexia, que eu já falei para vocês, mas o alcoolismo, a deficiência de cálcio ou a deficiência de vitamina D, tá? De absorção ou de produção. Outros fatores relacionados são portadores de DPOC e transplantados também. Então, todas essas causas eles podem levar ao surgimento, são fatores de risco para a osteoporose secundária. Ainda a respeito de outras causas de osteoporose secundária, a gente tem também o uso de drogas, algumas doenças genéticas, artrite reumatoide, doenças autoimunes, doenças gastrointestinais, onde eu tenho a deficiência de absorção, né, principalmente de vitamina D e cálcio, imobilização prolongada no leito, né, síndrome do imobilismo, alguma coisa que o indivíduo ficou acamado, e anemias crônicas. E aqui só uma ilustração dos fatores de risco que vão levar à osteoporose, né, o consumo de álcool e drogas também.
Café, tem estudos relacionados à grande quantidade de café. Medicamentos como corticoide, que agem no nível sistêmico. O cigarro, né? A raça branca também é uma predisposição. O sedentarismo e a redução dos hormônios estrógenos, que é o que acontece na osteoporose. Falar para vocês um pouco sobre a epidemiologia da osteoporose, né? Todo o estudo sobre essa doença, ela vai aumentar a incidência conforme o avanço da idade. A prevalência dela vai variar segundo a influência de diversos fatores sobre a massa óssea e a facilidade de realizar o diagnóstico. Então, assim, quanto mais ela é incidente, conforme aumenta a idade. Porém, como ela é uma doença assintomática, quanto mais o indivíduo demorar para fazer um exame de diagnóstico preventivo ou ele tenha fatores de risco para o surgimento dela, ela vai aumentar a prevalência. A osteoporose, ela é prevenível, né? A gente tem um tratamento para a osteoporose, mas como é uma doença sintomática, a gente só vai tratar ela a partir do momento que a gente descobre que tem uma diminuição da densidade mineral óssea, né? E aí medidas são tomadas, né, com uma equipe multidisciplinar para não deixar o avançar dessa doença e tentar reverter esse quadro. Cerca de 2 em cada 5 mulheres têm osteoporose, né? Ou vai ter uma fratura osteoporótica até o final da vida, e 1 em cada 8 homens vão ter essa fratura. Então a incidência ela é prevalente no sexo feminino. Aqui, mulheres sem a intervenção contra a perda da massa óssea, as fraturas serão observadas em 50% delas. Então, as mulheres que não cuidam ou que não descobriram, não fizeram o diagnóstico e não acompanham, 50%, metade das mulheres terão uma fratura devido à osteoporose. Então, as fraturas, elas são mais incidentes aqui no fêmur. Vou até grifar aqui para vocês, ó, o fêmur onde eu vou ocorrer maior incidência de fratura, tá? Devido à osteoporose, e as vértebras também. Porém, a gente sabe que no idoso, a gente tem essa ordem de prevalência de fraturas. O fêmur, ele é o mais acometido, depois o punho, que é a fratura de cólis, é a parte distal do rádio, fratura de ombro, e aí eu posso incluir tanto a escápula, a clavícula como o úmero, e a de vértebras. Tá? Então, mas devido à osteoporose, a gente tem o fêmur e as vértebras que são mais incidentes. E no idoso em geral, a gente tem essa ordem de prevalência: fêmur, punho, ombro e vértebras, né? Com questão à gravidade, a gente tem o fêmur, que ela é extremamente grave. Olha aqui, a taxa de mortalidade é de quase 20% nos 3 meses após a fratura de fêmur. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o idoso que fratura, porque a gente sabe que o fêmur, conforme a gente vai envelhecendo, a medula óssea vermelha ela é substituída por medula amarela, cuja constituição são de células adipócitas. Então, numa fratura, o que pode acontecer? Essas células adipócitas, elas saem e caem na circulação. A partir do momento que elas vão para a circulação, elas podem invadir, né, e chegar numa artéria de pequeno calibre e fazer o entupimento dessa artéria. E aí eu vou ter uma necrose do tecido. Isso só pode acontecer no coração, causando um infarto agudo do miocárdio, numa artéria cerebral, levando o acidente vascular encefálico isquêmico, ou até mesmo no pulmão, causando a embolia pulmonar. Tá? Então, é muito grave uma fratura de fêmur. E também estudos mostram, gente, que normalmente o idoso que teve uma queda e ele pode ter sofrido uma fratura não, normalmente 1 ano depois, é muito comum que 50% desses idosos vão ter uma segunda queda. Então a gente sabe que queda em idoso, o risco de fratura de fêmur é muito grande. Aqui, né, vou mostrar para vocês os locais mais acometidos. Então a gente tem, pode ser tanto aqui no colo, quanto na intertrocantérica do colo femoral também. Aqui a fratura proximal de úmero, fratura de rádio, que a gente chama de fratura de cólis, né, a parte distal do rádio, ou uma fratura do corpo vertebral.
tá? E aqui o máximo cuidado que a gente deve ter é se essa fratura não dependendo da gravidade, né, a gente pode pegar ali o sistema nervoso. A fisiopatologia. Então vamos lá, como que ela vai se comportar? Após atingir o pico de massa óssea, que é aos 30 anos, o processo de remodelação é a principal atividade metabólica do esqueleto. Tá? Então são células que estão em constante troca. Após os 30 anos, em vários locais do esqueleto humano, o processo de reabsorção e reposição não se faz em igual proporção. Então, eu vou ter, lembra as células que eu falei para vocês? O aumento da atividade dos osteoclastos, são aqueles que fazem a degradação da matriz óssea, e uma diminuição da atividade dos osteoblastos, que fazem a síntese. Então, é uma balança, está em equilíbrio até os 30 anos. A partir dos 30 anos, a gente tem uma maior atividade de osteoclastos e uma menor atividade de osteoblastos. Então, a degradação óssea ela é muito maior que a síntese, que é a reposição desse osso. Para sabermos qual é o estado da densidade mineral óssea e o equilíbrio entre a ação de osteoblastos e osteoclastos, existem os exames complementares que vão fazer esse diagnóstico para a gente. Lembrando que é uma doença assintomática. Então, exames laboratoriais, coleta de soro, né, sorologia, que é o exame de sangue, eles vão ser fundamentais para dizer a quantidade do nível de cálcio, de vitamina D que tem no paciente, fora a dosagem de hormônios, né, que tem uma relação muito grande. Teremos as radiografias convencionais, que através da radiografia a gente consegue observar uma diminuição da densidade óssea, porque a imagem ela vai ficando mais escura, mais opaca, né? Onde a gente tem um excesso de cálcio, ela fica bem branquinha. Onde eu vou ter uma ausência de massa óssea de cálcio, ela vai ficando mais escura. Mas um exame muito bom é aquele de densitometria óssea, através também da cintilografia óssea. Então, vocês podem observar aqui que é um exame, por exemplo, aqui eu vou pegar o contador, vou mostrar para vocês. Então, esse daqui é um exame, né? Então, a gente tem aqui uma região de quadril, que é uma região cheia de trabéculas ósseas, que é onde a gente vai começar a perceber a primeira diminuição da densidade mineral, principalmente aqui na epífise, né? Aqui no colo femoral ou no trocânter. Então, essa aqui é uma região de grande instabilidade, grande redução da massa óssea. Então, sempre começa aqui e também é muito comum nas vértebras lombares. Por quê? São locais de descarga de peso, né? Então, esse exame ele vai mostrar aqui, olha, ele é bem colorido e aqui a gente tem os valores aqui embaixo. Então, por exemplo, nessa região aqui, ele está mostrando que a faixa ele se encontra nesse amarelinho aqui, ó. E o que significa aqui? Daqui para cima é aumento da densidade óssea e daqui para baixo é a diminuição da densidade óssea. Então, quando a gente tem, por exemplo, dentro de um exame, esse ponto ele se encontra na faixa amarela, está escrito aqui, é uma osteopenia. O que significa osteopenia? É uma diminuição da densidade mineral óssea que ela precede a osteoporose. Então, antes de virar osteoporose, ela se torna uma osteopenia, tá? Então, no verde, a gente tem a densidade normal, né? Então, aqui ele vai de 4 positivo, desculpa, 1 positivo até 4 negativo. Então, a partir aqui de 2,5, né, a gente tem dados numéricos, na faixa vermelha já é a osteoporose, tá bom? Então, aqui a densidade normal, havendo a diminuição entra para a osteotonia, que precede a osteoporose, e quando está no vermelho já está classificado como um osso osteoporótico. Muito bem, a gente vai continuar no próximo vídeo para falar a respeito do tratamento.